Enterrar Helena foi como enterrar metade de mim. Eu olhava para aquele caixão cercado de flores e não conseguia acreditar que a mulher com quem dividi mais de 50 anos já não respirava. A igreja estava cheia, mas eu me sentia sozinho. Cada palavra do padre me soava distante, como se não fosse real. A dor era tão funda que eu mal conseguia manter o corpo em pé. O vazio, esse sim, pesava mais do que qualquer coisa. Helena era minha companheira desde os tempos de juventude no interior de Pernambuco. Foi com ela que construí a casa, a família, os sonhos. Era ela quem preparava o café cedo, quem segurava minhas mãos quando o mundo parecia pesado demais, quem sabia enxergar em mim forças que nem eu mesmo achava que tinha. E agora, ali, diante dela imóvel, tudo me parecia perdido. Eu não sabia como seguir em frente sem sua voz doce preenchendo o silêncio da casa. Enquanto eu tentava encontrar forças para me despedir, senti de repente uma mão me empurrar. Meu próprio filho, com os olhos cheios de rancor, me desferiu um soco no rosto e cuspiu palavras que queimaram mais do que a pancada. A culpa é sua. A igreja ficou muda. Alguns tentaram apartar, outros fingiram não ver. Eu, com o rosto latejando, permaneci de pé, sem revidar. Mas por dentro, senti como se tivesse sido golpeado não só na face, mas na alma. Meu nome é Joaquim. Tenho 78 anos e sou pernambucano, homem simples que passou a vida acreditando que a família era sua maior riqueza. Trabalhei mais de 30 anos como carteiro, pedalando debaixo do sol do sertão, depois em cima de uma moto, levando notícias que às vezes arrancavam sorrisos, outras vezes provocavam choro, mas sempre carregavam esperança. Casei cedo com Helena e com ela construí cada tijolo da vida que levamos juntos. E naquele funeral, quando mais precisava de apoio, vi meu próprio filho me acusar como se eu fosse culpado por sua morte. Antes de continuar, quero abrir o coração para você que está me ouvindo. Esse canal tem me dado a chance de dividir minhas memórias. E se minha história tocar você, eu peço que se inscreva, que comente de onde está ouvindo e que compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes, tudo que um velho como eu deseja é saber que sua voz ainda encontra eco em algum lugar. A dor daquela noite não foi só a de perder a esposa. Foi a de perceber que um filho pode cuspir no chão todo o amor que recebeu. Eu me mantive em silêncio, sem responder. Mas dentro de mim, algo se partiu. Passei horas depois sentado na poltrona que era dela, inalando o cheiro ainda impregnado no tecido. Chorei sozinho, como um menino desamparado. Lembrei das vezes em que carreguei aquele mesmo filho no colo, de quando comprei livros usados para ele estudar, de quando preparei com Helena festas simples só para ver seu sorriso. Como pode, meu Deus, a lembrança de um pai ser feita de cuidado e a de um filho de rancor? Quando a madrugada se despediu e o dia clareou, eu ainda não tinha fechado os olhos. Foi então que vi, no canto da sala, a pasta de couro que Helena sempre dizia para eu guardar com cuidado. Dentro dela estavam documentos, cartas, registros de uma vida que meu filho nunca quis conhecer. Minhas mãos tremiam enquanto folheava aquelas páginas. E no meio delas, encontrei algo que poderia virar a história de cabeça para baixo. Fechei os olhos, respirei fundo e imaginei ouvir a voz da Helena me dizendo: "Você não está sozinho, Joaquim." E naquele instante, percebi que a vida ainda tinha uma resposta guardada. Uma resposta que meu filho jamais esperava. Naquela manhã, o sol de Pernambuco já entrava forte pela janela quando eu abri a pasta de couro. As mãos tremiam, não de fraqueza, mas do peso do momento. Cada folha amarelada parecia carregar um pedaço da minha história, pedaços que eu nunca mostrei a ninguém. Havia cartas antigas que eu guardava desde os tempos de carteiro, lembranças de gente que já partiu, mas também havia documentos que poderiam mudar a maneira como meu filho me via, se um dia ele se importasse em olhar. No meio das páginas, encontrei o contrato da casa em que vivíamos. Eu lembrava bem daquele dia, mais de 40 anos atrás, quando assinei com suor no rosto e esperança no coração. Helena e eu juntamos centavo por centavo, economizamos de tudo, até das nossas vontades para construir aquele lar. Eu nunca deixei faltar nada,
mesmo que isso significasse andar com sapato furado ou comer só feijão com farinha enquanto o dinheiro não chegava. Aquele papel, simples para qualquer um, era para mim um troféu de luta. E ao vê-lo pensei, será que meu filho esqueceu de tudo isso? Continuei folheando e encontrei uma carta escrita pela própria Helena, guardada entre as folhas. A caligrafia redonda dela me fez estremecer. Era uma carta antiga, de quando eu passava meses trabalhando longe, entregando correspondências em outras cidades. Ela escrevia: Joaquim, nunca duvide do pai que você é. Nossos filhos um dia vão entender que cada ausência sua foi por amor, não por descuido. Confio que a vida ainda vai recompensar sua entrega. Eu apertei aquele papel contra o peito e chorei baixinho. Parecia que ela falava comigo naquele momento, mesmo depois de morta. Mas não foi só isso que encontrei. Ali também estavam documentos da pequena poupança que Helena e eu alimentamos durante anos, em silêncio. Era pouco para uns, mas para nós representava muito. Dinheiro guardado para emergências, para o futuro, para os netos talvez. Meu filho não fazia ideia disso. Para ele, eu era apenas o velho que já não servia para nada, o fardo que pesava. Mal sabia ele que aquele velho ainda tinha recursos, ainda tinha história, ainda tinha voz. Enquanto segurava aqueles papéis, comecei a ouvir os passos da solidão dentro de casa. A ausência de Helena se tornava cada vez mais sufocante. O cheiro de café que ela fazia todas as manhãs já não existia. A cadeira dela na mesa estava vazia. Cada canto da casa gritava a falta dela. E eu, sozinho, tentava entender como suportar não só a ausência dela, mas também a rejeição do meu filho. Foi então que me veio uma lembrança antiga, um flash do passado. Eu estava voltando para casa depois de um dia inteiro de entregas. O sol já se punha, e no portão me esperava meu filho, ainda pequeno, com um sorriso largo e os braços abertos. Ele corria para me abraçar como se eu fosse seu herói. Aquela cena voltou como um tapa na cara. Onde foi que tudo se perdeu? Em que momento aquele menino que me chamava de pai com tanto orgulho passou a me olhar como inimigo? Naquela noite, deitei na cama e falei sozinho, como se fosse com Helena. Eles não sabem, Helena. Eles não entendem o que a gente sacrificou. Mas um dia vão saber. Um dia vão sentir o peso da verdade. As lágrimas vieram de novo, mas junto com elas nasceu uma determinação diferente. Eu não estava pronto para desistir. No dia seguinte, decidi sair de casa. Precisava respirar outros ares, olhar o mundo de fora, sentir que ainda fazia parte da vida. Caminhei pelas ruas do bairro. As pessoas me olhavam com curiosidade. Talvez já tivessem ouvido falar da cena do funeral. O comentário correu rápido. O filho que bateu no pai na frente de todo mundo. A vergonha era dele. Mas quem carregava o peso nos ombros era eu. No mercado encontrei Dona Rita, uma vizinha antiga. Ela colocou a mão no meu braço e disse em voz baixa: Seu Joaquim, não guarde isso no peito. Quem carrega injustiça em silêncio acaba adoecendo. Eu vi tudo no funeral, e Deus é testemunha de quem o Senhor foi para aquela família. As palavras dela foram como um remédio amargo, que não cura de imediato, mas alivia a ferida. Voltei para casa e me sentei de novo com a pasta aberta sobre a mesa. Cada documento, cada carta, cada registro parecia me chamar para uma decisão. Eu podia continuar engolindo calado, como fiz no velório, ou podia levantar a cabeça e mostrar que minha vida não era um fardo, e sim um exemplo. Mas como fazer isso sem que soasse como vingança? Como provar a um filho que ele estava errado sem precisar humilhá-lo? Naquela tarde liguei o rádio. Era um hábito antigo, e foi como se Helena tivesse colocado aquela música só para mim. Um baião antigo, falando de esperança e de recomeço. Fechei os olhos e pensei. Talvez eu ainda tenha algo a dizer, algo a mostrar. Talvez minha história não tenha acabado no caixão da Helena. Quando a noite chegou, sentei de novo na poltrona. Peguei a carta da Helena e li em voz alta, como se ela pudesse ouvir. Eles um dia vão entender, Joaquim. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. E naquele instante, percebi que a dor do soco, a humilhação pública e a solidão podiam se transformar em força. Eu não sabia ainda como, mas sabia que a vida guardava uma reviravolta. Segurei a pasta,
Fechei com firmeza e coloquei sobre o colo. Olhei para a parede em frente, onde havia uma foto antiga. Eu, Helena e nosso filho ainda menino, sorrindo juntos na beira do rio. O retrato parecia zombar da distância que o tempo criou entre nós. Mas também parecia me lembrar que nada está completamente perdido enquanto existe memória. E foi com essa lembrança no peito que adormeci naquela noite. Pela primeira vez desde o funeral, consegui descansar algumas horas. Só que antes de fechar os olhos, uma ideia começou a tomar forma, ainda tímida, mas firme. Talvez fosse hora de usar aqueles documentos, aquelas cartas, aquela verdade que ninguém conhecia. Não para me vingar, mas para me levantar. Eu não sabia ainda como faria, mas tinha certeza de uma coisa. Meu filho acreditava ter me derrubado no dia do velório. Mal sabia ele que o soco dele seria apenas o empurrão para algo muito maior que estava por vir. Nos dias que se seguiram ao funeral, a casa parecia maior do que nunca. O silêncio era quase ensurdecedor. Eu andava de um cômodo a outro como quem procura algo que não sabe o que é. Às vezes achava que ia ouvir a voz da Helena me chamando da cozinha, pedindo para eu pôr mais água no feijão. Outras vezes, jurava sentir o cheiro do perfume dela no quarto. Mas era só ausência. E cada lembrança vinha acompanhada de um aperto no peito que não me deixava respirar direito. Eu passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte, vendo o tempo passar sem pressa. O mundo parecia seguir normalmente, mas dentro de mim, tudo estava parado. A cena do soco ainda voltava à mente, repetida como um filme ruim que eu não conseguia desligar. O olhar de ódio do meu filho era a parte mais dolorosa. Não o soco em si, mas o que havia por trás dele. A certeza de que, no coração dele, eu já não era mais pai, apenas um alvo para despejar rancor. A pasta de couro permanecia sobre a mesa, aberta, como se me chamasse a todo instante. Eu já havia lido aquelas cartas e olhado aqueles documentos tantas vezes que quase sabia de cor. Mas havia um detalhe que me escapava. Por que Helena insistia tanto para que eu guardasse aquilo? Qual era a mensagem escondida? Uma coisa era clara. Ela sabia que um dia eu precisaria daquelas provas, daquelas lembranças, para me defender ou para me reerguer. Na manhã de uma terça-feira, decidi sair. Peguei o chapéu de palha, fechei a porta e caminhei até a praça da cidade. Sentei num banco debaixo de um velho oitizeiro. A vida seguia ali, simples como sempre. Crianças correndo atrás de bola, senhoras conversando na calçada, vendedores de tapioca gritando o preço alto e baixo. Mas parecia que ninguém notava a dor que eu carregava. Foi ali que encontrei seu Antônio, um amigo de longa data, que já tinha sido meu colega nos Correios. Ele me olhou com preocupação, bateu no meu ombro e disse: Joaquim, eu soube do que aconteceu no velório. O povo comenta, você sabe como é, mas não se deixa bater. Quem carrega injustiça precisa de coragem para se levantar. E você sempre foi homem de coragem. Essas palavras bateram fundo. Seu Antônio não sabia dos documentos, não sabia das cartas, mas parecia pressentir que eu tinha algo guardado que podia me sustentar. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Passei a tarde inteira encarando a fotografia antiga que ficava na parede da sala. Eu, Helena e nosso filho ainda menino, sorrindo às margens do rio Capibaribe, numa tarde de verão. O contraste entre aquele menino alegre e o homem que me agrediu no funeral era brutal. Eu me perguntava, onde foi que perdi esse filho? Ou será que ele que se perdeu de mim? Naquela noite, sentei-me de novo com a pasta no colo. Peguei a carta da Helena e li em voz alta. Era como conversar com ela. As palavras diziam, Joaquim, nossos filhos vão entender um dia. Aquelas linhas eram como um conselho além da vida. Uma lembrança de que eu não devia entregar meu coração à amargura. E foi nesse instante que algo começou a se clarear. Talvez eu não precisasse enfrentar meu filho com raiva ou com acusações. Talvez a resposta estivesse em mostrar quem eu realmente fui, e deixar que a verdade falasse mais alto do que qualquer palavra atravessada. No outro dia, tomei uma decisão simples, mas que parecia grande. Comecei a organizar todos os papéis, documentos e cartas em ordem. Fiz pilhas, anotações, separei datas. Coloquei em uma pasta nova, limpa, como se fosse um arquivo de minha vida.
Era como reconstruir minha própria história em pedaços. Cada folha que eu tocava trazia lembranças. A compra da casa, o primeiro contra-cheque dos Correios, a carta de Helena, as economias guardadas. Tudo aquilo era a prova de que eu não tinha vivido em vão, de que cada sacrifício tinha valor. Enquanto fazia isso, uma ideia começou a surgir. Talvez eu devesse procurar alguém para me orientar. Não para brigar judicialmente, mas para entender como usar aquilo de forma digna. Pensei num advogado, pensei até no padre, mas o que me ocorreu com mais força foi procurar o próprio neto, o filho do meu filho. Ele ainda era jovem, mas sempre demonstrou respeito por mim. Talvez nele eu encontrasse um ouvido atento, alguém capaz de ver o que o pai dele se recusava a enxergar. Naquele mesmo dia, escrevi algumas linhas à mão, como quem escreve um testamento do coração. Se um dia me faltarem as forças para falar, que esses papéis contem por mim a história que vivi. Não deixem que a memória de quem fui se perca em acusações injustas. Dobrei o papel e coloquei dentro da pasta. Ao anoitecer, voltei a sentar na poltrona da Helena. A casa estava silenciosa, mas dessa vez eu não senti apenas a ausência dela. Senti também uma presença estranha, como se o futuro estivesse se aproximando, pedindo que eu me preparasse. Fechei os olhos e falei baixinho. Helena, eu vou me levantar. Ele pensa que me derrubou no seu funeral, mas a verdade vai mostrar quem eu sou. Não para envergonhá-lo, mas para que ele saiba que pai não é culpado de amar demais. Naquele momento, percebi que o primeiro passo já estava dado. Eu não estava mais paralisado pela dor. A pasta de couro já não era só um peso do passado, mas uma arma silenciosa do meu futuro. E foi ali, na calma daquela noite, que uma certeza me atravessou como um raio. Cedo ou tarde, meu filho ia descobrir que eu ainda tinha muito mais do que ele imaginava. No dia em que decidi que não ia mais viver dobrado pela vergonha, peguei a agenda velha onde a Helena anotava aniversários, virei a última página e encontrei o número do meu neto. Eu fiquei um tempo com o dedo parado sobre as teclas, com medo de ligar e ouvir uma recusa, com medo de transformar mais uma lembrança boa em silêncio. Mas eu respirei fundo e disse para mim mesmo, se eu não falar agora, vou passar o resto dos dias conversando só com as paredes. Disquei. Do outro lado, uma voz jovem atendeu com cuidado. Alô? Eu engoli a insegurança e disse, é o teu avô. Houve um segundo de suspense, barulho de rua, um sopro no microfone, e então algo que me devolveu um pedaço de chão. Vô, o senhor tá bem? Onde o senhor tá? Eu queria te ver. A gente combinou de se encontrar no café da rodoviária, porque era perto da casa dele e porque lugar de partida e chegada tem jeito de começo. Saí cedo, chapéu na cabeça, a pasta de couro debaixo do braço, o suor nas costas antes das 9. Cruzei a praça embaixo do oitizeiro, o mesmo banco onde eu e seu Antônio conversamos outro dia, e segui até a avenida principal. O movimento da cidade parecia ignorar minha história. Motos subindo, vendedor de caldo de cana gritando, gente empurrando o dia com a barriga. Eu caminhava devagar, pensando que foi naquela mesma rua que um dia levei minha filha pela mão para comprar caderno, que foi naquela calçada que a Helena riu de mim porque eu derrubei um saco de farinha no chão. A pasta pesava, não pelos papéis, mas pelo que ela guardava. Uma vida inteira para ser contada sem pedir licença. Meu neto estava me esperando com um copo de água gelada e um abraço que eu quase recusei para não desabar ali mesmo. Ele me olhou de um jeito que o pai dele já não olhava há muito tempo. Um jeito que disse, eu te reconheço. Sentamos num canto, e antes que eu começasse, ele falou baixo, com o olho marejado. Vô, me perdoe. Eu não consegui fazer nada naquele dia. Eu fiquei com vergonha do que aconteceu no velório. Eu queria ter corrido e ficado do seu lado. Mas meu pai me puxou pelo braço e disse que o senhor merecia. Eu senti a dor subir de novo, mas botei a mão por cima da mão dele e respondi. Quem carrega uma mentira vira escravo dela. Teu pai está aprisionado no que acredita. Eu não quero te botar no meio de briga nenhuma. Eu só não aceito calado o que não é verdade. Ele respirou fundo e disse, então me conta tudo. Eu abri a pasta com cuidado e tirei primeiro o caderninho de capa azul, o da clínica, onde ficaram carimbos e assinaturas de anos de consulta da Helena.
Mostrei a data da internação, o horário do exame, as vezes em que eu a levei de moto porque não tinha ônibus, as vezes em que voltei a pé porque a moto quebrou e eu preferi deixar o tanque para levar remédio. Depois, botei sobre a mesa os comprovantes do plano de saúde que paguei até o último mês, alguns com atraso, outros em dia, todos com a mesma letra tremida do caixa escrevendo pago. Por fim, tirei a carta da Helena, o bilhete que ela escreveu num dia de saudade e fé, com a caligrafia redonda dizendo: Joaquim, se algum dia disserem que você não foi, que você não esteve, lembre que Deus sabe de cada madrugada que você me acompanhou. Meu neto leu em silêncio, secou os olhos com o dorso da mão e soltou um oxe baixinho que eu reconheci da infância. Vô, o pai disse que a senhora morreu porque o senhor não levou ela no hospital a tempo. Ele fala isso para todo mundo. Eu mesmo acreditei um pouco. Agora, eu tô vendo que a história tem outro lado. Ele me contou que está estagiando na rádio comunitária do bairro e que tem aprendido uma coisa que eu achei bonita de ouvir. A gente dá nome pras coisas, vô. O que fica dito sem prova vira pedra. O que a gente registra vira memória. Eu fiquei calado uns segundos, só olhando para ele, e então respondi: pois vamos dar nome. Ele endireitou no banco, como jornalista novo que encontra a pauta, e sugeriu uma coisa simples e certeira: digitalizar tudo, guardar cópias, ir ao cartório reconhecer firma, pedir a autenticação das contas e do caderno da clínica e, se eu quisesse, gravar um depoimento curto lendo o trecho da carta da Helena, não para expor ninguém, mas para garantir que a voz dela e a minha não se percam. Eu pensei naquelas palavras como quem pensa numa ponte. Se é para ser com respeito, eu topo. A gente saiu do café e caminhou até o cartório. No caminho, meu neto falou de lembranças que eu nem sabia que tinham ficado nele. A tapioca que eu fazia com milho ralado na mão, o jeito como eu assoviava quando chegava da rua, os conselhos que a Helena dava sobre não dormir brigado. Ele disse uma frase que me desmontou por dentro. Vô, eu não quero virar adulto aprendendo a bater no mais fraco quando estiver doendo. O senhor me mostra outro jeito de ser homem. Eu apertei a pasta contra o peito, agradeci a Deus em silêncio e pedi a Helena na cabeça que segurasse aquela cena com pins de luz para eu não esquecer mais. No cartório, o ar-condicionado gelado mordeu meu suor. Pegamos senha, nos sentamos ao lado de gente que registrava compra de moto, procuração para benefício, reconhecimento de firma de assinatura tremendo. Cada um com seu peso, cada um com sua pequena luta. Quando a atendente chamou meu nome, eu me levantei devagar, passei a mão nos cabelos e entreguei os papéis. Ela olhou, virou, conferiu o carimbo antigo, pediu meu documento, olhou a foto e depois olhou para mim mais demoradamente do que se olha um desconhecido. Seu Joaquim, meus sentimentos pela dona Helena. Minha mãe era vizinha de vocês na rua de trás. Eu vi o senhor levando ela muitas vezes no posto. Foi como se a vida me desse uma testemunha sem que eu pedisse. Às vezes a verdade encontra a própria boca para falar. Enquanto ela autenticava as cópias e organizava uma ata simples descrevendo os documentos, eu e meu neto ficamos lado a lado, e eu pensei que talvez fosse isso que faltava. Alguém que escutasse com respeito. Alguém que topasse atravessar a ponte comigo. A atendente pediu mais uma assinatura, carimbou, grampeou e disse que em poucos minutos estaria pronto. Eu sentei outra vez, e por um instante relaxei os ombros como quem põe a mala no chão pela primeira vez em muito tempo. Foi então que a porta do cartório se abriu com um estrondo que não combinava com a calma do lugar. O barulho de sandália batendo no piso, respiração pesada, um cheiro de perfume conhecido, e a sombra de um corpo grande cortou a luz no chão. Eu não precisei levantar a cabeça para saber quem era. Meu neto ficou rígido ao meu lado, a mão apertando o joelho, e o silêncio que se fez tinha o mesmo peso do silêncio do velório. Então é aqui que o senhor está plantando suas mentiras? A voz veio como faca, e eu senti a velha ferida latejar, não de medo, mas da certeza de que, ali, diante de todos, a verdade ia ter que aprender a andar em pé. Ele entrou no cartório como quem invade território inimigo. O olhar do meu filho era de fúria,
como se cada papel sobre aquela mesa fosse uma ameaça contra ele. Meu neto tentou se levantar, mas eu segurei seu braço e disse baixinho: "Não, deixe. Essa briga não é sua." As pessoas que estavam esperando ficaram inquietas. Umas cochicharam, outras fingiram olhar para o celular. A atendente parou de carimbar e ficou com a caneta suspensa no ar, como se o tempo tivesse congelado. "Mentiras, é isso que o senhor sabe espalhar", ele disse, alto o bastante para todo mundo ouvir. A palavra ecoou pelas paredes como sentença. Eu respirei fundo, firmei os pés no chão e respondi com calma: "Não é mentira quando a verdade está no papel. E aqui está a prova de tudo o que eu vivi ao lado da sua mãe." Ele riu. Um riso nervoso, carregado de ironia, como se a minha serenidade fosse uma afronta. Eu abri a pasta lentamente. Tirei a carta da Helena e segurei diante dele. "Lê, se tiver coragem. Foi tua mãe que escreveu com as próprias mãos. Ela mesma disse que nunca me faltou, que nunca a deixei sozinha." Ele desviou os olhos, como quem se recusa a olhar para o sol. A raiva dele não vinha do que estava escrito, mas do medo de ter sua narrativa desmontada. Porque era mais fácil colocar a culpa em mim do que encarar a dor real da perda. Nesse instante, meu neto se levantou e falou pela primeira vez com voz firme, mas respeitosa: "Pai, eu vi os documentos. Eu li as palavras da avó. O senhor precisa parar de negar o que é claro. O vô esteve presente até o último suspiro dela." Aquilo pareceu cortar meu filho por dentro. Ele olhou para o próprio filho como quem olha um traidor. "Então agora você está do lado dele?" A voz saiu mais baixa, mais cheia de veneno. A atendente, ainda nervosa, tentou intervir. "Senhor, por favor, aqui não é lugar para esse tipo de discussão." Mas era tarde. O estrago já estava feito. Todos ali sabiam que a discussão era mais profunda que uma desavença de família. Era um racha que vinha de anos, uma ferida que só agora se mostrava exposta diante de estranhos. Eu me levantei devagar, peguei de volta os papéis e falei com a firmeza que ainda me restava. "Você pode me chamar de mentiroso. Pode me dar quantos socos quiser, mas nunca vai apagar a história que sua mãe e eu construímos. Eu não preciso que você reconheça, porque a verdade não depende de você para existir. Ela está aqui, nos registros, nos testemunhos, nas lembranças. E acima de tudo, está em Deus, que conhece meu coração." Meu filho abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Ficou ali, parado, respirando fundo, com o rosto vermelho. Então, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu com passos pesados. O barulho da porta batendo ainda ecoava quando o cartório inteiro suspirou de alívio. Eu me sentei outra vez, com as mãos tremendo, mas com o coração mais leve. Pela primeira vez desde o funeral, senti que não era eu quem carregava a vergonha. Era ele. Meu neto segurou minha mão com força e disse: "Vô, o senhor não está sozinho. Eu tô aqui." E naquele momento eu acreditei. Voltamos juntos para casa. No caminho, ele sugeriu algo que me pegou de surpresa. "O senhor já pensou em contar essa história na rádio? Não precisa citar nomes, só a verdade. Deixar registrado o que o senhor e a avó viveram. Tem gente que precisa ouvir." Eu fiquei em silêncio alguns passos. A ideia parecia ousada demais para um velho como eu. Mas, ao mesmo tempo, parecia justa. Helena sempre dizia que a voz da verdade não pode morrer engasgada. Talvez fosse hora de dar voz à minha vida. Quando chegamos em casa, sentei na poltrona e encostei a pasta no colo. Olhei para o retrato antigo na parede, nós três sorrindo à beira do rio, e falei em pensamento: "Helena, se for para eu falar, que seja para honrar tua memória, não para aumentar ódio." Senti uma paz estranha naquele instante, como se a resposta tivesse vindo no silêncio. Meu neto se despediu com um abraço longo e disse que voltaria no fim de semana. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei sozinho outra vez. Mas a solidão já não doía tanto. Dentro de mim, havia um sopro de coragem que fazia tempo que eu não sentia. Eu não sabia ainda como, mas sabia que a minha história não terminaria em silêncio. E enquanto a noite caía, percebi que aquele soco no funeral tinha sido apenas o começo. A verdadeira luta ainda estava por vir.
e eu estava pronto para enfrentá-la com a pasta de couro na mão e a memória da Helena no coração. No dia seguinte ao encontro no cartório, acordei com uma sensação diferente. O corpo ainda doía, não pelo soco do funeral, mas pelo peso de tantos anos guardados. Só que o coração estava mais firme. A pasta de couro agora não era apenas um monte de papéis. Era como se fosse a minha voz quando me faltassem forças. Tomei um café preto bem forte, do jeito que a Helena gostava, e fiquei olhando pela janela a rua já cheia de gente indo e vindo. Pensei, será que vale a pena falar para o mundo o que vivi? Será que minha história pode servir para alguém além de mim mesmo? Meu neto chegou logo cedo, animado, trazendo 2 pães quentinhos da padaria. Sorria como quem carrega novidade. Vô, falei com o pessoal da rádio. Eles toparam lhe dar um espaço para contar sua história. Vai ser discreto, ninguém precisa saber nomes, só a verdade do Senhor. O programa é no domingo de manhã, chama Voz da Comunidade. Eu quase deixei o pão cair da mão. A ideia parecia grande demais. Falar no rádio? Nunca fiz isso, menino. Ele me respondeu com simplicidade. O senhor passou a vida entregando cartas que levavam a voz dos outros. Agora é hora de entregar a sua. Passei o resto da semana pensando nisso, lembrei de cada detalhe do velório, da agressão, da acusação cruel. Lembrei das vezes que guardei silêncio para não causar conflito. E entendi que falar não seria vingança, seria libertação. Helena teria gostado da ideia. Ela sempre dizia que calar diante da injustiça é aceitar carregar um fardo que não é nosso. No sábado, ajeitei a roupa com cuidado. Vesti a camisa branca que Helena me deu num aniversário. Passei a mão no cabelo ralo e encostei de novo na poltrona para pensar. Peguei a carta dela e guardei no bolso, como se fosse uma proteção. Dormi pouco naquela noite. A ansiedade não deixou. Quando o sol nasceu, parecia que era ele mesmo que estava me chamando. Vai, Joaquim, tua hora chegou. Cheguei à rádio acompanhado do meu neto. Era um prédio simples, pintado de azul, com janelas abertas e cheiro de café coado no corredor. Os jovens que trabalhavam ali nos cumprimentaram com respeito. Alguns já sabiam quem eu era. Esse é o senhor Joaquim, o convidado de hoje, disse meu neto. Eles me conduziram até a sala pequena onde ficava o estúdio. Havia microfones, fones de ouvido e uma mesa cheia de botões. Sentei na cadeira e minhas mãos suavam frio. O apresentador, um rapaz simpático, falou comigo antes de começar. Seu Joaquim, não se preocupe. Aqui o senhor fala do jeito que quiser. É só conversar. O povo gosta de ouvir história verdadeira. Isso me acalmou um pouco. Coloquei os fones e ouvi a vinheta da rádio. Uma sanfona tocando baixinho, seguida da voz grave do locutor. Está no ar o Voz da Comunidade, trazendo histórias que são a alma do nosso povo. Quando o microfone abriu, respirei fundo. Fiquei em silêncio por alguns segundos até que a coragem veio. Bom dia, meu nome é Joaquim, tenho 78 anos, sou pernambucano e vivi a vida inteira acreditando que a família era o maior tesouro que um homem pode ter. Mas recentemente, no dia em que enterrei minha esposa, recebi não só a dor da perda, mas também a injustiça do julgamento. Meu próprio filho me acusou diante de todos. Hoje eu estou aqui não para apontar dedos, mas para contar a verdade, porque o silêncio também pode matar por dentro. A sala ficou muda, só se ouvia minha voz ecoando nos fones. Eu contei sobre os anos como carteiro, sobre como cada ausência em casa era para trazer o pão de cada dia. Contei como Helena sempre foi minha companheira, como guardei cada centavo para cuidar dela, como nunca a deixei sozinha nas doenças. Mostrei a carta que ela escreveu, li um trecho ao vivo. Nunca duvide do pai que você é, Joaquim. Um dia nossos filhos vão entender. Minha voz embargou, mas continuei. Do outro lado da mesa, vi o apresentador enxugar discretamente os olhos. Meu neto, sentado numa cadeira ao fundo, fazia sinal com a cabeça para que eu seguisse. Então eu encerrei com palavras simples. Eu não vim aqui pedir pena. Eu só quero que minha história fique registrada. Porque quando a mentira se repete, ela parece verdade. Mas a verdade, quando dita, não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. O programa terminou e, antes mesmo de sair do estúdio,
Um funcionário entrou apressado e disse: Seu Joaquim, já tem gente ligando para cá. Estão emocionados, mandando mensagem. Meu neto sorriu com orgulho. Eu não sabia se devia chorar ou rir. Sentia apenas que a voz que eu escondi durante tanto tempo finalmente tinha encontrado caminho. Na volta para casa, andei devagar pela rua, cumprimentando conhecidos. Alguns me olhavam diferente, com respeito, como se algo tivesse mudado. Outros só me acenavam em silêncio. Mas uma coisa era certa: eu já não era mais o velho calado que apanhou no funeral. Eu era Joaquim, o homem que teve coragem de se levantar. E enquanto guardava novamente a pasta de couro no armário, pensei comigo mesmo: ele vai ouvir falar. Mais cedo ou mais tarde, meu filho vai ouvir o que eu disse. E aí não será mais eu contra ele. Será ele contra a verdade. Quando acordei na segunda-feira, ainda sentia a garganta seca da emoção do dia anterior. Eu não imaginava a repercussão que aquela entrevista na rádio comunitária teria. Para mim, era apenas uma forma de aliviar o peito e registrar a verdade. Mas o povo começou a falar. No mercado, a moça do caixa me olhou com os olhos marejados e disse baixinho: Seu Joaquim, eu ouvi o senhor ontem. Lembrei do meu pai. O senhor falou tudo o que ele nunca conseguiu dizer. No açougue, um homem que eu mal conhecia me cumprimentou com respeito e completou: O senhor é corajoso. Não é todo mundo que encara a vida de frente. As palavras deles me aqueceram, mas também trouxeram preocupação. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a notícia chegaria aos ouvidos do meu filho. E quando isso acontecesse, a raiva dele não seria pequena. Passei a manhã inteira olhando para o telefone, esperando a ligação que parecia inevitável. Mas o silêncio dele foi ainda mais pesado que um grito. No final da tarde, foi o meu neto quem apareceu primeiro, ofegante, com o rosto tenso. Vô, o pai ouviu. Ele estava no carro e alguém ligou o rádio. Ele ficou fora de si. Disse que o senhor está se fazendo de vítima para todo mundo que quer manchar o nome dele. Eu respirei fundo, tentando não tremer. E o que você respondeu? Ele abaixou os olhos envergonhado. Eu não disse nada. Só saí de perto. Mas ele está vindo para cá. Pouco tempo depois, ouvi a porta bater forte. Meu filho entrou feito tempestade, o rosto vermelho, os olhos cheios de fúria. Então agora o senhor resolveu se expor em rádio? O senhor não tem vergonha? O senhor não pensou na minha família? No que vão dizer de mim? Eu me levantei devagar, apoiei a mão na mesa e respondi com calma. Eu não falei seu nome, só contei minha verdade. A história de um homem não precisa de apelido, porque ela carrega por si mesma o peso que tem. Ele riu com desprezo. O senhor quer se pintar de herói, mas eu sei a verdade. Foi o senhor que a deixou sofrer. Foi o senhor que não a levou a tempo, e agora quer posar de santo. Meu coração apertou, mas não vacilei. Eu não preciso ser santo, só preciso ser justo. E justo eu fui, até o último dia da tua mãe. Se você quiser negar, negue. Mas a verdade já não está mais presa dentro de mim. Ela já corre pelo mundo e não depende mais da sua permissão. Ele deu um passo à frente, e por um instante temi que levantasse a mão outra vez. Mas meu neto entrou no meio, firme, e disse com voz que eu nunca tinha ouvido dele: Pai, basta. Eu ouvi tudo. Eu li as cartas. A avó confiava no vô. O senhor não tem direito de continuar mentindo. O silêncio que se fez ali foi mais pesado que qualquer grito. Meu filho ficou parado, sem saber como reagir àquela afronta. Não era contra mim apenas, mas contra o próprio filho que agora se colocava diante dele. Você também? Ele disse, quase sem voz. Então é assim, vocês dois contra mim. Meu neto respondeu sem tremer. Não é contra você, é a favor da verdade. Essas palavras pareceram cortar o ar em pedaços. Ele virou as costas, batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. Quando o barulho cessou, eu me sentei de novo, o corpo trêmulo, mas o coração mais leve. Meu neto colocou a mão no meu ombro e disse: Vô, o senhor fez o certo. Ele pode gritar, pode negar, mas agora a comunidade inteira sabe quem o senhor é. E eu sei, isso é o que importa. Naquela noite, fiquei sozinho outra vez, mas já não era a mesma solidão.
Senti a presença de Helena como um sussurro no silêncio, como se dissesse: "Você está no caminho certo, Joaquim." Fechei os olhos e agradeci a Deus pela coragem de falar. Mas também sabia que aquilo não seria o fim. O silêncio do meu filho escondia algo maior, e a vida ainda guardava uma nova reviravolta. Eu não sabia quando nem como, mas pressentia. A luta ainda não tinha terminado. No dia seguinte ao confronto em casa, acordei com a sensação de que alguém tinha deixado a porta do mundo aberta durante a noite. As notícias corriam mais rápido do que minhas pernas alcançavam. Ainda com o café na mão, o telefone tocou sem parar. Alguns eram recados de gente simples, me parabenizando por ter falado na rádio. Outros eram silêncios pesados, respirações que desligavam quando eu dizia alô. O que me atravessou como um punhal foi a mensagem que o seu Antônio leu para mim, com a voz mansa de quem cuida do amigo. "Joaquim, teu filho escreveu nas redes dele que você é manipulador e que está inventando história para ganhar atenção. Disse que a mãe morreu porque você vacilou." Eu sentei devagar, apoiei a xícara no braço da poltrona e olhei para a foto na parede. Aquele menino sorrindo à beira do Capibaribe virou um homem capaz de me reduzir a um monstro diante dos outros. Senti o rosto quente, não de raiva, mas de impotência. A gente pensa que a verdade basta, mas aprende tarde que o barulho da mentira é mais espalhafatoso. Meu neto chegou pouco depois do meio-dia, com um sanduíche embrulhado em papel pardo e o rosto preocupado. Sentou no chão, como fazia quando pequeno, e disse: "Vô." Ele foi até a rádio pedindo direito de resposta. "Quer ir ao ar dizer que o senhor inventou tudo." "O diretor me ligou para saber se o senhor toparia um programa com os dois." Eu encostei a cabeça no encosto e fechei os olhos. Imaginei a cena, eu e meu filho, frente a frente, com microfones como armas e ouvintes como juízes. "Não," respondi com calma, que me surpreendeu. "Debate não cura ferida de família, só a expõe. Eu não quero transformar nossa dor em espetáculo." O menino assentiu, mas completou: "Então a gente precisa reforçar o que já temos. O senhor me disse que a atendente do cartório viu o senhor levando a avó no posto várias vezes. Ela topa falar. E tem mais. Um enfermeiro do ambulatório comentou na rádio que a Helena era sempre acompanhada por você. Ele pode dar uma declaração por escrito." Senti, pela primeira vez em dias, que não estava brigando sozinho contra uma sombra. A verdade começava a ganhar outros rostos, outras vozes que não a minha. À tarde, fomos até o ambulatório. O enfermeiro, de nome Paulo, me reconheceu na hora. Tinha o jeito apressado de quem vive apagando incêndio, mas parou, respirou e me levou para um canto. "Seu Joaquim, eu lembro do senhor, sim." A dona Helena vinha aflita, mas o senhor nunca largou da mão dela. A gente tem registro de entrada, horário, desenho das medicações. Posso escrever um relatório simples, dizendo o que testemunhei, sem entrar em nada que não me cabe. Eu pensei na dignidade daquela oferta, na coragem silenciosa de quem escolhe se implicar com a verdade. Enquanto ele imprimia a folha e assinava, meu coração batia num compasso que eu não sentia desde que Helena partiu. Levei o papel ao peito, agradeci baixinho e pedi que Deus o guardasse. Na saída, cruzamos com uma vizinha antiga, Dona Teresa, que me olhou com ternura e disse: "Eu estava no ônibus quando a senhora deu uma falta de ar. O senhor tirou ela pela mão e pediu ao motorista para abrir caminho. A gente viu. Não deixe que te pintem com cor que não é tua." Essas frases simples, arrancadas do cotidiano, eram as pedras com que eu começava a reconstruir a ponte entre quem eu sou e o que andam dizendo por aí. De noite, quando a rua já estava quase muda e os cachorros latiam para qualquer sombra, alguém bateu no meu portão com urgência. Era o carteiro novo, moço magro, de sorriso para dentro, com um envelope pardo na mão. "Seu Joaquim", veio com aviso de recebimento do fórum. Minhas pernas fraquejaram. Assinei, agradeci e fechei a porta antes de abrir. Sentei na mesa, a pasta de couro ao lado, e rompi o lacre com o cuidado que a gente tem diante de uma coisa que pode mudar a direção do dia. Dentro, um comunicado seco,
Meu filho havia protocolado uma representação pedindo avaliação de capacidade civil e solicitando um termo de curatela provisória, alegando que eu estaria sendo influenciado por terceiros e exposto a situações de risco por vaidade e teimosia. Eu reli 2, 3 vezes até as letras ficarem borradas. Era como se alguém tentasse me apagar vivo. Ser declarado incapaz, mesmo que provisoriamente, era o mesmo que arrancar meu nome das minhas próprias coisas, da minha história, de mim. Encostei a mão na mesa para não cair e falei com a voz, que às vezes só a gente escuta. Helena, tão querendo me calar. Chorei pouco e baixinho, como quem molha a terra só o suficiente para ela não rachar. Depois, respirei fundo, lavei o rosto e peguei a pasta. Eu a abri com o ritual que já se tornou oração. Contratos, comprovantes, a carta da Helena, o relatório do enfermeiro Paulo recém-assinado, a anotação da atendente do cartório se oferecendo como testemunha. Liguei para o seu Antônio, que me indicou uma advogada que já ajudou gente humilde a se defender sem precisar vender a alma. Dona Célia, uma mulher de voz firme e olhos que escutam. Ela me recebeu na manhã seguinte numa sala pequena com parede forrada de livros e ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela disse: Seu Joaquim, quem pede curatela provisória sem fundamento quer, na prática, tirar o senhor do volante da própria vida. Mas o senhor tem documento, testemunha, sanidade, propósito. A gente vai responder não com grito, mas com prova. E eu vou solicitar que seu filho seja ouvido, não em debate, mas em audiência, onde mentira cobra pedágio. Eu me vi naquele espelho limpo, que são as palavras de quem sabe o que faz. Ao sair do escritório, a luz de Recife parecia mais clara, como se o dia tivesse dado um passo ao meu lado. No caminho de volta, parei na igreja onde eu e Helena acendíamos vela nas sextas-feiras de promessa. Entrei devagar, cumprimentei o sacristão, sentei no mesmo banco de sempre. Eu não rezei pedindo que meu filho fosse punido. Pedi, do jeito imperfeito dos pais, que a verdade chegasse até ele sem precisar me destruir. Se for preciso me tirar a casa, que não me tirem o nome. Se for preciso me arrancar o dinheiro, que não arranquem a memória, eu disse por dentro. Ao levantar, meus olhos caíram numa caixa de madeira ao lado do altar, onde os fiéis deixavam bilhetes e intenções. Por impulso, eu escrevi: Obrigado pela coragem. Me ajuda a não me perder no caminho. E voltei para casa mais leve, como quem tira o sapato apertado no fim do dia. Naquela noite, enquanto separava os papéis para entregar à doutora Célia, puxei a gaveta de costura de Helena para pegar linha e agulha, que eu pretendia levar no bolso como ela fazia, por mania de estar sempre prevenido. A gaveta enganchou no final, como se algo a travasse. Meti a mão para destravar e senti a ponta dos dedos esbarrar em um envelope fino escondido no fundo falso, amarelado, com a letra bonita dela escrita por fora. Para quando o Joaquim precisar. O coração disparou como no primeiro beijo. Sentei. Abri com o mesmo cuidado com que a gente abre o ouvido para uma canção antiga. E dentro havia 2 folhas e uma fotografia. Na foto, nós 2 no ambulatório, eu segurando a mão dela, ela rindo daquela risada que só dava quando queria fingir que não doía. Na carta, Helena escrevia com uma calma que só quem sabe que o tempo está curto possui. Se algum dia tentarem calar tua memória, entrega isto a quem puder te ouvir. Tirei esta foto com a ajuda de uma enfermeira boa, para lembrar que você esteve. E escrevo para o nosso filho. Meu filho, teu pai nunca me deixou. Se te disseram diferente, foi a dor falando alto. Não constrói tua vida sobre essa pedra. Eu fiquei um tempo com a carta sobre os joelhos, os olhos navegando num mar que eu não conseguia secar. Não era triunfo o que eu sentia. Era um tipo de justiça que chega de pés descalços, sem estardalhaço, mas que quando entra, muda o ar da casa. Peguei o envelope, beijei o nome dela e coloquei junto com os outros documentos no topo, como quem coroa uma história com o que sempre foi o centro dela, o amor que a gente viveu sem aplauso. Olhei para o teto e disse: Obrigado, Helena, você me deu o que faltava. A madrugada avançou mansinha, e eu, pela primeira vez desde o funeral, adormeci sem sobressalto,
com a sensação de que o caminho estava traçado. Eu não ia enfrentar meu filho com acusação, ia fazê-lo encarar a voz da mãe. Quando acordei, o sol já batia no ladrilho da sala. Havia uma paz diferente pairando no ar, aquela que antecede o passo largo. Vesti a camisa branca, guardei a carta e a foto no envelope original e saí de casa rumo ao escritório da doutora Célia. No portão, um vulto se mexeu do outro lado da rua. Reconheci de longe o andar do meu filho, os ombros tensos, as mãos fechadas. Ele atravessou devagar, respirou fundo como quem prepara o golpe e disse: "Vim para buscar o que é meu." Eu apertei o envelope contra o peito, senti o papel da Helena esquentar na minha mão e entendi que desta vez não era a minha voz que abriria a porta. Era a dela. Ele ficou parado diante de mim, os olhos cheios de uma mistura de raiva e medo. "Vim buscar o que é meu", repetiu, como se as palavras pudessem me intimidar. Eu segurei firme o envelope contra o peito, sentindo o papel da Helena quase pulsar, e respondi com calma: "O que é seu, meu filho, não precisa ser arrancado." "Mas o que não é, não adianta tentar tomar à força." Ele deu um passo à frente, e por um instante eu vi de novo aquele olhar do funeral. O mesmo que me atingiu com um soco e uma acusação. Só que agora eu não estava vazio. Eu carregava a voz da mãe dele, e isso mudava tudo. Estendi o envelope e disse: "Antes de me chamar de mentiroso de novo, leia isto. É de tua mãe. Foi ela quem deixou guardado para quando esse dia chegasse." Ele pegou com a mão trêmula, como quem pega uma brasa. Abriu devagar, e quando seus olhos bateram na foto, a respiração falhou. Era impossível negar. Ali estávamos nós dois no ambulatório, eu segurando a mão dela, ela sorrindo. Ele demorou a encarar a carta, mas por fim começou a ler em silêncio. O rosto foi mudando a cada linha. Eu via o orgulho quebrando, a máscara de raiva se desfazendo. "Meu filho, teu pai nunca me deixou." Essas palavras escritas por Helena eram mais fortes do que qualquer defesa que eu pudesse fazer. Ele fechou a carta de repente, como se quisesse evitar que o mundo visse sua fragilidade, e murmurou: Isso não pode ser real." Eu encostei a mão no ombro dele com firmeza e disse: "Negar tua mãe é negar a própria vida que ela te deu. Eu não preciso provar nada a ti, porque a verdade já está escrita por ela. Eu só queria que você soubesse antes que fosse tarde." Ele não respondeu. Guardou o envelope no bolso, sem olhar nos meus olhos, e saiu andando devagar pela rua, como quem não sabe para onde vai. Eu fiquei ali parado, olhando suas costas sumirem na esquina, e senti um peso sair do meu peito. Não era vitória, era alívio. Eu não tinha gritado, não tinha me rebaixado. Apenas entreguei a ele o que Helena deixou. E agora a escolha de acreditar ou não já não era minha, era dele. Mais tarde, meu neto chegou aflito, querendo saber o que tinha acontecido. Contei cada detalhe. Ele sorriu com os olhos marejados e disse: "Vô, a avó sabia o que estava fazendo. Era para esse momento. O senhor fez certo." Eu apenas balancei a cabeça, porque dentro de mim havia um cansaço enorme, mas também uma paz que eu não sentia há muito tempo. A noite caiu silenciosa, e pela primeira vez não me senti sozinho. Helena ainda guiava os passos, mesmo ausente. Deitei-me e pensei: a luta não acabou, talvez nunca acabe. Mas eu já não precisava provar nada. O soco, a humilhação, as acusações, tudo isso perdeu a força diante de uma simples carta. O que viria depois eu não sabia. Mas dormi tranquilo, com a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, a voz da verdade já não podia mais ser calada. Os dias que se seguiram àquele encontro foram diferentes de tudo o que já vivi. A carta da Helena parecia ecoar pela casa mesmo quando não estava em minhas mãos. O silêncio que antes doía agora soava como descanso. Eu sabia que meu filho carregava dentro do bolso a verdade escrita pela própria mãe, e que a cada vez que ele tocasse naquele envelope, teria que encarar mais do que minha palavra. Teria que encarar a memória dela. Passei a andar mais pela cidade. O povo me reconhecia não só como o velho do funeral marcado pela injustiça, mas como o homem que teve coragem de falar.
Muitos vinham me abraçar. Outros apenas acenavam com respeito. Uma senhora, no mercado, me segurou pelo braço e disse: Seu Joaquim, o senhor me lembrou que pai também sente. O senhor falou por muita gente que nunca teve voz. Essas palavras me atravessaram fundo. Eu nunca quis palco, nunca quis atenção. Só quis não morrer carregando nas costas uma mentira. Meu neto vinha sempre me visitar. Trazia notícias do bairro. Falava das mensagens que ainda chegavam na rádio. Gente contando suas próprias histórias de abandono e reconciliação. Ele ria e dizia: Vô, o senhor virou exemplo sem querer. Eu apenas sorria de volta, porque no fundo sabia que não era exemplo de nada. Eu era só um homem que não suportou mais calar. Do meu filho, não ouvi nada por semanas. Até que um dia, batendo quase tímido, ele apareceu no meu portão. Estava mais magro, os olhos fundos. Segurava o envelope com a carta da Helena nas mãos, amassado de tanto abrir e fechar. Não entrou, ficou do lado de fora e disse com a voz embargada: Eu li e reli, pai. Não consigo escapar das palavras dela. Eu fiquei calado, esperando. Ele respirou fundo e completou: Não tô pronto para pedir perdão, mas também não consigo mais te acusar. Foi embora sem olhar para trás. Mas eu entendi que aquilo já era um passo. Naquela noite, sentei na poltrona e conversei em silêncio com Helena. Você conseguiu, meu amor. Sua voz falou onde a minha não alcançava. Talvez um dia nosso filho entenda de verdade. Mas se não entender, já não importa. Porque eu sei quem fui. E o mundo também sabe. Olhei em volta da sala e vi cada detalhe que construímos juntos. A cortina simples que ela mesma costurou. O retrato antigo na parede. A mesa marcada pelas refeições de família. Nada disso era grande coisa para o mundo, mas para mim era um reino. Um reino sustentado por dignidade. No domingo seguinte voltei à rádio. Não para me defender outra vez, mas para agradecer. Quando o microfone abriu, falei: Aqui é o Joaquim. Voltei não para contar dor, mas para dizer obrigado. Descobri que, quando a gente fala a verdade, ela encontra quem precise ouvir. Eu não tenho muito, mas tenho minha história limpa. E isso ninguém me tira. Se você que está ouvindo também carrega mágoa ou injustiça, não deixe que a mentira seja a última palavra. Mesmo que demore, a verdade encontra caminho. E o apresentador sorriu, o rapaz do som fez um sinal de aprovação e eu senti que Helena também sorria de algum lugar onde o tempo já não machuca. Hoje, ao olhar para trás, vejo que a dor do soco, a vergonha do funeral, o peso das acusações, tudo isso se transformou em algo maior. Não porque meu filho mudou, mas porque eu me recusei a me deixar definir pela injustiça. A vida nos testa de jeitos cruéis, mas sempre deixa uma fresta por onde a luz entra. A minha luz foi a carta da Helena, guardada no fundo de uma gaveta, esperando o momento certo. E é com essa lembrança que termino meu relato. Se você me ouviu até aqui, eu lhe agradeço. Compartilhe essa história com alguém que precise ouvir. Comenta aí de onde você me acompanha, porque cada voz que responde a um velho como eu é prova de que ninguém precisa atravessar a vida em silêncio. Eu sou Joaquim, um pai que foi acusado injustamente, um homem que quase se perdeu no peso da dor, mas que encontrou na memória da mulher que amava a força para se levantar. E se há algo que aprendi é isto: não existe soco mais forte do que a verdade.